Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tuane e hoje eu vou ensinar para vocês como vocês vão indexar o Raman através do Origin, tá? A gente pode fazer essa indexação através do Fitik também e tem outros programas, esses dois são os que eu conheço. Hoje eu vou ensinar como é que faz o do Origin, outro dia eu faço um vídeo ensinando no Fitik, tá? Só para vocês entenderem, então aqui eu recebi os arquivos do meu Raman nesse formato aqui, então eles já vieram no Origin para mim. Talvez onde você tenha feito o seu Raman, ele saia num arquivo .dat. Se ele sair no arquivo .dat, você vai só puxar esse arquivo para o Origin. Se alguém tiver dúvida aí como é que faz, como puxa esse arquivo para o Origin, vocês comentam aqui, depois a gente faz um vídeo sobre isso. Então, esses eram meus arquivos, vocês percebem que aqui eu tenho diversas curvas, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma média dessas curvas. Eu trabalho aqui com revestimento DLC, então o que importa para mim é entre 1.000 e 1.800. Então, além de eu fazer uma média de todas essas curvas, eu também cortei essa região aqui entre 1.000 e 2.000, que é exatamente o que eu já tenho aqui, ó, tá? Então, eu tendo esses valores aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu gráfico. Aqui, gente, se vocês acharem que já tem a necessidade de vocês colocarem as descrições, fiquem à vontade, tá? Mas vocês vão perceber que a gente vai modificar bastante o gráfico, então a parte de nomenclatura vocês podem colocar no final. Então, você vem aqui e a primeira coisa, gera o gráfico aqui embaixo. Aí, foi. A gente tendo o gráfico aqui, vocês percebem que a minha curva ela já está bem suavizada, mas existem muitos casos em que a gente tem algumas curvas que elas têm muito ruído nesse espectro. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é realizar reduzir um pouco desses ruídos, tá? Então, a gente tem diversos pontos aqui para verificar a análise. Vocês vão vir aqui, ó, em Signal Processing, Smooth, e aí vocês abrem o diálogo, tá? Então, eu recomendo para vocês utilizarem ali 10 pontos para vocês gerarem essa suavização, né? Então, você vem aqui, coloca 10 e dá um OK. E aí ele vai gerar essa linha em vermelho, seria a suavização do gráfico, que ele também gera aqui uma coluna no teu workbook, né? Nesse caso aqui é o nosso book 1. Depois que você fez isso, você vai vir aqui em análises e aí a gente já vai para o ponto de gerar os nossos picos. Então, você vai vir aqui em Peak and Baseline, vai vir em Peak Analyzer e aqui nesse caso, como eu usei faz pouco tempo, ele tem o último que eu utilizei. Mas, para quem está usando a primeira vez, vocês vão vir aqui em Open Dialog. Ele não estava selecionado ali o gráfico, daí ele deu como se não existisse nenhum, tá? Então, você tem que estar na janela que você tem o gráfico. Ele vai abrir isso daqui para você. Aí, a primeira coisa que você vem aqui é no FitPix Pro, tá? Então, essa é a primeira parte que você vem e vem em Next. Aí, gente, vocês vão ter que determinar a baseline do gráfico de vocês. Então, tem alguns gráficos que eles têm a baseline já bem definida. Nesse caso aqui, por exemplo, no meu espectro, eu consigo perceber que eu tenho aqui uma região um pouco mais acima e essa região um pouco mais abaixo. Então, eu fiz alguns testes dos meus gráficos e verifiquei o que era melhor para mim, tá? Então, cada caso é um caso. Nesse meu gráfico, o que eu achei melhor utilizar? Eu coloquei aqui como se fosse customizada a minha baseline e aí eu fui chegando bem próximo aqui dessa região mais alta. Que no caso aqui, se eu não me engano, está próximo de 8.000. Não, mais baixo. 7.000. Tá?
Então, 7.000 ali é mais ou menos essa região da minha baseline. Você pode fazer de formas diferentes. Você pode achar a mínima, né? A máxima não faz sentido utilizar, porque ele vai lá no ponto mais alto. A média, né? Duas médias diferentes. Ou customizado, como eu comentei com vocês. Então, nesse caso, para mim, eu estou utilizando aqui a customizada em 7.000. E aí, ó, você tem também uma outra opção que eu também tentei utilizar, que é essa segunda opção aqui, ó. Você pode vir aqui e pedir para ele encontrar alguns pontos do teu gráfico. Então, por exemplo, eu quero que ele encontre 2 pontos. Você vem aqui em Find, ele encontra os 2 pontos extremos, né? Então, se você tem um gráfico mais linear, às vezes compensa utilizar esse tipo de opção aqui, tá? Ou, por exemplo, se fosse 3, tomando encontrar. Você percebe que na hora que ele pede para encontrar aqui, para mim não é viável utilizar essa opção, porque ó, o terceiro ponto está aqui em cima. Mas aí vai ficar a critério de cada um de acordo com o gráfico que você tem. Então, aqui só retornando. Então, a princípio, gente, só né, explicando para vocês, eu tinha feito com 2 pontos, ó, fiz aqui, e aí eu fiz uma interpolação. Ó, e aí ele faz isso daqui, depois que faz a interpolação, aqui eu continuo no Next, né? Ele puxa o meu gráfico, ó, Auto Subtract, isso, e Rescale. Aqui, ó, ele puxa essa minha linha. Então, para mim, isso não é viável, porque acabou dando muita diferença nos resultados que eu tinha, tá? Então, eu vou retornar aqui e vou utilizar como eu tinha comentado com vocês. Então, a gente vem aqui em constante, né? Customizado, 7.000. E aí, essa vai ser a minha baseline, tá? Vou para a próxima. Daí, aqui nessa região, a gente subtrai a baseline e faz uma escala, faz uma nova escala do gráfico, tá? E aí, você vai em Next de volta. Aí aqui, ó, gente, é a parte mais importante, que é a parte dos picos. Só que também, cada situação é um pico diferente. No meu caso aqui, eu sei alguns picos que eu quero. Então, para quem está fazendo a espectroscopia Raman, vai fazer a indexação dos picos, você tem que ter dado uma estudada, um mínimo estudo ali para você saber pelo menos quais são os picos que você quer. Então, eu estou trabalhando com DLC, eu sei ali que eu quero 4 picos, né? Só, desculpa. Tem que tirar essa seleção aqui, ó, tá? Então, tem que tirar, porque senão ele acha automaticamente. Se você quiser tentar achar automaticamente, você também pode tentar. Para mim, não estava dando certo aqui, tá? Então, eu venho aqui nas informações do pico e eu adiciono manualmente. Então, eu venho aqui e adiciono 4. No meu caso, os picos eram em 1190, 1380, 1550... e 1590. Mas daí qual a altura que eu vou ter aqui? Então, como é que eu fiz que ficou mais fácil para mim? Eu primeiro dei OK, ele criou todos os picos ali na linha 0, e eu modifiquei os picos aqui, que daí eu consigo vir com a seta aqui do teclado e subir até onde está a região ali do meu espectro. Então, mais ou menos, tá, gente? Vocês vão perceber que depois ele vai fazer o fit para o gráfico ficar de acordo com o espectro de vocês. Então, você vai puxando aqui, mais ou menos. E vocês também percebem que a hora que a gente puxa, por exemplo, aqui, eu tinha 1190, né? Ele cai para 1188,8. Não tem problema isso, tá? Porque como ele vai fazer o fit, ele fica aqui. Então, aqui eu já coloquei, né? Mas como eu comentei com vocês, se vocês quiserem adicionar automaticamente ou pedir para adicionar direto aqui nesse ponto, você fica a critério de cada um. Eu fiz dessa forma. Aí, nessa região aqui, nessa parte da indexação, ele vai gerar os picos, daí ele fica um pouquinho mais lerdo aqui, que ele está processando aqueles picos que a gente acabou de colocar. E aí você consegue fazer o fit. Então, a gente consegue perceber que aqui ele gerou 4 picos, que não tem nada a ver com a curva que saiu lá do equipamento do RAM. Então, você vai vir aqui em Fit Control,
E aí, essa parte também é muito importante, você saber qual é o tipo de pico que você quer. Eu quero pico com indexação gaussiana, tá? Mas você tem aqui outras opções, por exemplo, lorenzetiana, que é muito utilizado, vocês também podem modificar aqui. Isso vai depender de cada indexação. E aí aqui, ó, percebam esse número aqui, são as informações de cada pico que eu tenho. Então, nesse caso, eu tenho 4 picos aqui, então eu vou ter 4 números aqui, o 1, o 2, o 3 e o 4. Ó. Vai para o 2, para o 3 e para o 4, tá? E aí ele dá aqui algumas informações, onde está o centro do pico, amplitude, a largura, meia altura. Então, a gente tem essas informações, tá? Aí, gente, tem algumas funções que vocês podem delimitar aqui. Ah, não, eu coloquei o centro do meu pico aqui em 1190, eu quero que seja fixo em 1190. Você vem aqui e seleciona isso daqui, ó, para identificar que o centro tem que ser fixo de cada pico. Não é o meu caso, tá? Ah, eu quero que a largura meia altura seja fixo nos meus gráficos, que também não é meu caso, mas eu quero que a baseline seja fixa, tá? Então, eu fixei ela aqui. E aí, depois que eu fiz a fixação, eu vou começar a fazer o fitting, tá? Aí você tem duas opções aqui. Ele vai fazendo a interação de um em um, ou faz a interação todas de uma vez. Eu vou fazendo de uma em uma aqui, só para vocês terem noção. Então, ele já vai modificando aqui o espectro, a gente vê que ainda está bem diferente, ó. E vai indexando, indexando. E você vai clicando várias vezes. A hora que ele tiver feito o fitting completo, o mais próximo possível da tua curva, ele vai dar essa... Ó, você não vai ter mais opção para conseguir clicar aqui. Então, ele acaba, tá? Caso você tivesse utilizado essa função aqui do lado, você precisaria clicar apenas uma vez, ele já ia chegar nesse resultado final aqui, ó. Então, ele mostra, foram feitas 11 interações para gerar os resultados que eu quero. E aí você dá um OK aqui. Aqui, se não tem mais nada para você fazer, você finaliza, né? E aí ele já vai gerar todos os dados. Então, no próprio workbook que a gente tinha aqui, que era aquele que a gente fez a suavização, né? Que eu tinha mostrado para vocês, aqui ele já vai trazer todas as informações, ó. Tá vendo? Então, você tem as informações. Caso você queira esse gráfico, só clicar 2 vezes que ele já abre o gráfico para você e você consegue editar daqui, né? Se você quiser exportar esse gráfico, né, para alguma outra aplicação. Ele tem as informações das curvas também, que você consegue criar. Então, por exemplo, se eu viesse aqui, ó, e ele criaria nesse formato aqui, também é uma opção, tá? Ou ainda aqui, a gente tem as propriedades. Para minha aplicação é muito importante as propriedades. Então, ele dá todas as informações dos 4 picos que eu tenho aqui. Ele dá a área dos picos, né? Largura, meia altura, altura máxima. Então, todas essas informações. E aí, a gente finaliza os gráficos de SpectroHub. Gostaram do vídeo, gente? Se inscrevam no meu canal e se tiver alguma dúvida, comentem aqui. Se tiver alguma opção de assunto que eu possa realizar para vocês, me avise, tá bom? Obrigada!